Já. Eu já conversei com vocês aqui que esse estudo de mulheres da Bíblia nada tem a ver com, aliás, muito pouco tem a ver com o que eu gravo aqui, mas muito tem a ver com o que Deus tem ministrado no meu coração. Eu tô lendo um livro que eu recomendo que todas as mulheres leiam, principalmente quem tem essa paixão pelo trabalho, pela carreira, tem essa paixão mesmo, que chama Mulher Cristã Bem-Sucedida. É ótimo, e lá eu encontrei Lídia. Foi lá naquele livro que eu me encontrei com Lídia. De novo eu vou dizer pra vocês que diversos... Oi, Fô! Oi, Pedro! Foi lá que eu me encontrei com Lídia. Eu já disse aqui várias vezes pra vocês que vários personagens da Bíblia, eu ainda tinha uma visão bem infantil deles. Quando eu decidi estudar sobre os comportamentos humanos, eu decidi que eu precisava conhecer mais e estudar mais sobre as mulheres que marcaram a vida da humanidade. Então eu fui buscar estudar sobre as mulheres da Bíblia. Para eu ter um compromisso de estudo, eu vim aqui. Oi, Dani. Eu vim aqui e coloquei para vocês e me comprometi a gravar sobre as mulheres da Bíblia. E hoje é o dia de Lídia. A história de Lídia, eu vou resumir aqui, ela tá lá em Atos 16, certo? Ela tá lá em Atos 16, do versículo 6 ao versículo 40, conta a história de Lídia. Mas antes eu quero dizer para você, se você conhece um pouquinho da Bíblia, Lídia, ela vai aparecer, sabe aonde? Lá quando Silas e Paulo foram presos, que teve o terremoto que abriu a prisão, lá em Filipos. É aí que entra Lídia, é nesse momento. Então muitas vezes a gente sabe essa história, eu já trabalhei com as crianças essa história, mas pouco a gente sabe ou fala ou ressalta o papel de Lídia nessa história. Então vamos lá. Lídia, tá? Ela entra na história. Lídia é a primeira cristã na Europa. Apesar de ela não ser nascida, né? Tem registros que ela não é europeia. Ela é sim da Ásia, né? Ela vem da Ásia Menor, da região de Tírica, né? Então, tanto se acredita que Lídia seja o nome da cidade que ela vinha. Tá? Então, assim, Lídia seria o nome da cidade que ela vinha. Ela era uma imigrante, aqui ó, identificação, ela era uma imigrante. Ela era uma asiática morando na Europa, na cidade de Filipos. Não era a ideia de Paulo ir para Filipo, mas num sonho, um homem chama ele a Macedônia, ele precisa passar por Filipo, então ele vai a Filipos, né? Através desse sonho, então uma revelação. Então Paulo ficou meio assim, mas será que eu vou fazer aqui? Então ele foi para Filipos sem muita pressa, sem muita agenda para cumprir. Quando Paulo chega em Filipos, para ter uma sinagoga na cidade tinha que ter pelo menos 10 judeus. Filipos, por ser uma colônia romana, não tinha 10 judeus, não tinha uma sinagoga. No dia de sábado, dia de adorar a Deus, ele pergunta onde é que eu vou. E ele descobre então que tem um grupo de oração na beira do rio de algumas mulheres que oram. E a gente já sabe que as mulheres, historicamente, têm esse vínculo com a oração, tem esse vínculo de perdão, de sentimentos muito maiores que os homens. Então existia um grupo de mulher que orava à beira do rio. É importante também ressaltar que, por ser uma cidade romana, ela vivia muito com vários deuses, né? Tinha a influência da mitologia grega, tinha vários enxertos sobre crença, sobre religião. E essas mulheres, então, elas serviam ao Deus de Moisés, elas tinham uma temência ao Deus de Moisés. Então é com elas que Paulo vai lá e ora. Quando Paulo chega, Paulo fala e Lídia reconhece aquele texto e Deus toca o coração de Lídia, que já era um coração sedento por Cristo. Lídia já tinha um coração sedento por Deus, né? Tanto que ela estava ali orando. Então quando Paulo chega, ele começa a falar, oi Mila, ele começa a falar, o que acontece? Lídia, ela se entrega, né? Ela se entrega, ela reconhece Jesus como Filho de Deus. E então Lídia, ela aparece na Bíblia ali com 3 características: temente a Deus, vendedora de púrpura, um tecido de púrpura, e ela é de Tiatira, viu? O nome da região que ela vem é Tiatira, tá? Então essa é a primeira apresentação de Lídia. E aí eu quero dar o primeiro insight. Se hoje você precisasse ser apresentada, quem você é?
quem você é. Quais são as 3 características que te apresentariam? O que alguém te apresentaria? Se Paulo tivesse sido relatada a sua história, o que diriam? Dani. Quem é a Dani? Né? E aí tem um legado gigante sobre identidade, sobre quem a gente é, a diferença daquilo que a gente é com aquilo que a gente faz. Mas enfim, a primeira coisa ali diretamente a Deus, da região que ela era e a sua ocupação, mas começa pela sua fé, certo? Então essa é Lídia. Mas eu quero dizer uma coisa que aí dá todo o insight, dá tudo pro que Lídia tocou no meu coração. Lídia era vendedora de um tecido púrpura. Um tecido puro, eu chamava de um tecido púrpura, é um tecido fino. Naquela época as pessoas usavam roupa de algodão cru. Então quem tinha uma roupa de cor normalmente era alguém muito rico. Lídia vendia esses tecidos e por ela vender esses tecidos, ela tinha acesso a gente de muito dinheiro. Os clientes dela eram gente de muito dinheiro, porque a maioria das pessoas usavam roupas de tecido cru, tanto que a gente vê nos filmes, no teatro, tudo marrom, tudo bege. Mas Lídia vendia um tecido com cor, né? Então ela tinha acesso provavelmente a pessoas muito ricas, a pessoas da realeza, era esse. Inclusive, acredita-se que ela veio da Ásia para Filipos por conta do seu trabalho, por conta daquilo que ela comercializava. Então é que eu quero já registrar a primeira coisa. Lídia era uma mulher ousada, né? Ela saiu naquele tempo do seu país para ser uma imigrante, muito provavelmente por conta do trabalho. Não diz se Lídia tinha filhos ou se Lídia era casada, isso não fica muito claro. Mas uma coisa é claro, que ela tinha uma casa, que ela tinha familiares e que ela tinha servos. Naquele tempo, uma pessoa ter servos já qualifica ela como muito rica. Então vamos lá. Quero derrubar aqui alguns conceitos. Mulher pode ter trabalho? Pode ter trabalho. Mulher pode ser rica? Mulher pode ser rica, né? Tanto que a história dela é tão importante e tão divisora de águas que está relatada na Bíblia, né? Então, quando eu fui olhando ali, ela era uma mulher que tinha saído do seu país por trabalho. Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher influente, porque ela tinha acesso às pessoas ricas da sociedade, mesmo sendo uma estrangeira, né? Então, assim, essa é Lídia, né? Uma mulher provavelmente muito competente, muito ousada, muito determinada, né? Vamos lá, para mim, uma colérica. Por quê? Porque na hora que ela olhou ali, Paulo fechou, ela se entregou e tá tudo bem. Entende? Daí o que eu quero dividir com vocês? Algumas coisas que Lídia deixa. Ela era uma mulher muito bem sucedida, ela tinha uma carreira profissional, sim, e aparece o relato da vida dela na Bíblia. Então Lídia era uma mulher de negócios, muito provavelmente. Lídia tinha uma influência muito grande por conta do seu trabalho também, por ela ter acesso a homens ricos, a pessoas, né, a homens, mulheres ricas. Lídia, ela usou todos os seus dons e talentos para glorificar a Deus. Lídia foi lá e entregou tudo que ela tinha para glorificar a Deus, e eu vou te explicar isso um pouquinho mais. Por amor a Deus, ela simplesmente põe em jogo a sua reputação, o seu cliente, os seus dinheiros, tudo. Por quê? Porque ela hospeda Paulo e Silas. Paulo e Silas tinham sido açoitados, tinham sido presos. Entende? Pensa na nossa cultura hoje. Por mais que você ache que isso é injusto, você vende um produto e de repente você abriga um preso, tem uma divisão, né? Se você já diz que você é do presidente A ou do presidente B, já tem gente que deixa de seguir, deixa de ser amigo, tu imagina você hospedar. Mas ela não teve medo, ela hospedou, né? Ela trouxe para dentro da casa dela, ela abriu a primeira igreja na casa dela, ela usou a estrutura que ela tinha para glorificar e honrar o nome de Deus. Ela foi hospitaleira. Hoje em dia, na nossa sociedade, é muito difícil ser hospitaleira. É muito difícil trazer alguém para sua casa. Muitas vezes a gente não sabe nem, a gente não cozinha nem pra gente. A gente não tem tempo para receber as pessoas. E aí entra por quê? Que a gente tem que muitas vezes pagar tanta terapia. Sabe por quê? Porque a gente não tem tempo de conversar. Porque a gente não tem tempo de ser amigo. Aí a gente precisa pagar para alguém nos ouvir. Porque assim eu compro o tempo dela. Então eu quero te desafiar a entender que a mulher entregou, mesmo sendo rica, mesmo tendo clientes, ela hospedou, ela abriu a porta da sua casa e ainda assim ela deu assistência.
né? Então olha quem foi Lídia, olha que mulherão que era Lídia, né? Então assim, a gente tem que entender que Filipos era uma cidade romana. Filipos não era uma cidade cristã, onde os cristãos eram bem vistos, não tinha nem 10 judeus, não tinha nem sinagoga. Tá entendendo que ali o cristianismo não fazia sentido naquela cidade? Mas Lídia ouviu e ela faz de tudo para servir. E aí, eu quero te dizer que... aqui, me perdi. Pronto. Quero dar que a gente converse sobre 5 pontos da vida de Lídia que nos inspiram, que trabalham na nossa vida. Muitas vezes a gente tem medo de ser bem-sucedida, né? E muitas vezes a gente fica por quê? Enfim, a gente consegue, Deus vai desenvolver na gente à medida que Ele souber que a gente está disposta a dar. À medida que a gente souber que o que Ele tem nos dado, a gente está disposta a colocar diante do altar, a gente está disposta a colocar o serviço. E se Deus hoje pedisse o teu trabalho, você estaria disposta a entregar? Ou o status do trabalho, o dinheiro do trabalho é mais importante do que o eterno? Ou você visualiza o que você tem agora ou você tem uma visão de eterno? E isso é extremamente importante, faz todo sentido na nossa vida. Então vamos lá. A Lídia tinha um coração sedento por conhecer. Quando ela ouviu, ela já se entregou. Deus já tinha ministrado no coração dela. Então, a ida de Paulo a Filipos é cheia de coincidências. E essa é uma coincidência, né? Do mesmo jeito que a gente já falou, tá lá no YouTube sobre a mulher samaritana. Quando ela viu Jesus, ela acreditou. Essa é a mesma coisa. Quando Lídia ouviu Paulo, falou, nossa, isso faz sentido, é isso mesmo. Ela acredita, a família inteira dela se batiza e ela chama Paulo para ficar na casa dela. Acredita-se que Paulo e Silas ficaram em torno de 3 meses hospedados na casa dela. Então, o que acontece? Ela já tinha um coração sedento. Lídia tinha sede de conhecer a Deus. Outra coisa eu quero te perguntar, como é que tá a tua sede de conhecer a Deus? Como é que você tem ouvido a voz de Deus? Como é que você tem sido Já vou lá. Como você tem sido atento à voz de Deus? Como é que você tem respondido ao chamado de Deus? Como é que você tem ouvido o que Deus está te falando? Outra coisa, quando ela conhece a Deus, ela entrega tudo, né? Então ela entrega o seu conforto, ela entrega a sua estabilidade, que não existe, mas ela entrega a sua segurança, ela chama eles para casa dela, ela abre as portas, enfim. Como é que a gente tem entregue o que Deus tem nos dado para Ele, a serviço dEle? Como você tem aberto a porta da sua casa? Como você tem aberto mão do seu status em prol do que Deus tem feito, né? Quando a gente vive com a visão de glória, quando a gente vive com a visão do eterno, o que é nessa terra é só degrau para aquilo que a gente vai chegar no eterno. Então isso não faz sentido a ponto de tirar a minha mente do eterno. E eu quero te perguntar, como é que a gente tem vivido? Será que a gente tem vivido com mente no eterno? Ou será que a gente acha que, né, a gente precisa tomar posse do que Deus vai nos dar? Não! O que Deus vai nos dar, a nossa condenação é morte, o resto é tudo graça, né? É tudo graça. Então Lídia era rica, Lídia tinha um trabalho conceituado, Lídia provavelmente tinha uma boa reputação, mas tudo isso era graça, porque ela queria mesmo era servir ao rei que ela tinha conhecido naquela hora. E como é que é a gente? Como é que a gente tem reagido em relação a isso? Como nós mulheres temos sido? Como nós mulheres temos agido, temos entrado em guerras maternas, né? Temos trabalhado a nossa vaidade. Por quê? Porque a gente quer o reconhecimento dessa terra, mas o reconhecimento dessa terra, ó, é pó. Certo? Faz sentido? Estão aí ainda? Se faz sentido, manda o aviãozinho para as amigas. Manda os aviãozinhos para as amigas. Provavelmente essa influência... Oi, Cris! Essa influência que ela atingia, que ela tinha, esse respaldo que ela tinha, é porque ela trabalhava entre a alta sociedade da sua região. Então, de novo, gente, não é só sobre ela abrir mão, é sobre ela botar em jogo as suas conquistas, o que ela estava levando em consideração, o que ela fazia sentido. Por em jogo as suas conquistas até então. Tipo, tudo que ficou para trás, né? Tudo que veio até aqui não faz sentido. Caminho daqui para frente, levo daqui para frente, como eu entrego tudo.
E ela, por entregar tudo, ela pode gerar inimizade, ela podia até ir pra cadeia, né? Ela podia gerar inimizade, ela podia perder a liberdade, ela podia perder dinheiro. Não conta como a história se desenrola depois. Mas tudo isso ela não teve problema em jogar no altar. Fala, Deus, é isso que eu juntei até agora. Agora pega e leva. Porque tudo aqui, o único sentido que isso faz é se me levar para o eterno. Entende, gente? É muito profundo. Eu fiquei literalmente apaixonada por Lídia. Na verdade, toda mulher que eu falo aqui eu me apaixono, né? Vocês já acho que quem já viu mais de uma já sabe disso. Se você não viu as outras, estão no IGTV e no canal do YouTube também tem todas, a não ser Miriam, que eu perdi. Outra coisa, por amor a Deus, ela se expôs. Ela trouxe eles para casa, ela abriu a sua casa, ela montou uma igreja na sua casa. Agora pensa uma coisa, Deus deu uma casa que ela pudesse montar uma igreja. Porque Deus conhecia o coração de Lídia. E muitas vezes a gente está querendo coisas dessa terra e não tem um coração eterno e fica perguntando por que não consegue. Né? Porque se o que Deus tem nos dado não for para servir o reino, não for para servir, para glorificar e honrar o nome dele, será que faz sentido ele nos dar? Será que faz sentido ele alimentar a nossa vaidade, o nosso pecado? Né? Então, eu acredito fielmente que Deus chamou muitos de nós, né? Chamou as pessoas para serem ricas, né? Para alguém trabalhar no meio dos índios, que nem a Nath, alguém precisa ajudar ela a sustentar, então Deus chamou pessoas para ser rica também. Mas eu acredito fielmente que Deus vai honrar quem tiver um coração que honra primeiro ele, porque ele sabe que ele pode colocar o dinheiro, a fartura, a reputação, o respaldo na tua mão, porque ele sabe que tu tem condições de glorificar o nome dele com os teus bens, com aquilo que você tem. Certo? E por último, mas não menos importante, é claro que Lídia era uma mulher ousada, né? Eu tenho claro que Lídia era uma mulher determinada, uma mulher ousada, uma mulher que resolvia, que chamava para si a responsabilidade. E eu quero te perguntar, será que a gente tem tido a ousadia de glorificar Deus com aquilo que eu tenho? Talvez o que eu tenho hoje é um bolo e eu posso oferecer para o meu vizinho. Talvez o que eu tenho hoje é muito dinheiro e eu posso dividir, posso repartir. Quem reparte sempre fica com a melhor parte. Talvez o que você tem hoje é tempo. Simplesmente tempo. Tempo para ser voluntária, tempo para servir, tempo para estudar, tempo para abençoar. Talvez o que você tem hoje é sede de conhecimento, então honre quem tem te trazido conhecimento, ajude as pessoas, motive as pessoas a continuar, o seu pastor, o seu conselheiro, o seu líder, seu mentor. Mas o que eu quero dizer é, Deus quer nos dar, Deus está nos dando talento. E o que a gente está fazendo? Que a gente jamais seja encontrada, sentada nos talentos que Deus tem nos dado. Que a gente use tudo que nós temos, o dinheiro, a reputação, a credibilidade, o que Deus nos der, que a gente use para honrar e glorificar o nome dele, porque é só isso que faz sentido. Todo o resto vai virar pó. Certo, meus amores? Eu espero que de alguma forma possa ter batido no coração, como bateu no meu coração. Lídia era uma mulher de jornada dupla, né? Então eu posso ser aqui o ícone, eu já acho que tem que ser o ícone desse Instagram, Lídia, uma mulher de jornada dupla que conseguiu ter sucesso na vida profissional, que conseguiu criar impacto. E Deus vai chamar os grandes para impactar os grandes. Então eu quero te dizer que faz sentido a vida de Lídia na minha vida, faz sentido a vida de Lídia na sua vida e faz sentido a gente ser inspirado a glorificar a Deus com tudo, absolutamente tudo o que a gente tiver. Essa live, Dani, tem que ser às terças-feiras, nós só estamos vendo se às 7h30 da manhã ou às 5 horas da tarde. Ó, glória a Deus, viu, Cris? Glória a Deus. Gente, vai ficar no IGTV. Eu também gosto desse horário, Mila. Pra mim é o horário que eu tô na energia, a luz do dia. Só que aqui tá um calor, tentando ficar bonita no calor, né, Cris? Eu e a Cris estamos aqui na sauna. Certo, gente? Um beijo no coração, que Deus te abençoe muito, muito, muito e que ele faça florescer. Vá pro seu dia numa coisa só, glorificando a Deus com tudo, no café da manhã, no almoço, na janta, no banho das crianças, no seu trabalho, na sua profissão. Que nada nos interesse mais do que honrar e glorificar o nome dele. Eu não sei o que ele tem preparado para você, mas eu sei o que ele tem preparado todos os dias na eternidade para nós.
Beijo no coração. Tchau, tchau.